Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do Muros. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos, tudo ótimo, cara. Tô feliz, cara. Tô muito feliz com essa porra desse acordo que finalmente vai entrar em vigor no domingo. Até lá o bicho vai pegar, né, como sempre, mas enfim. Porra, cara, tô feliz de verdade. Realmente é uma boa notícia. Realmente uma boa notícia. Bom, a gente tinha preparado uma pauta, né? Só que eu acho que todo o resto da pauta perdeu completamente. Não perdeu a importância, porque na verdade são coisas bem bizarras, mas enfim, diminuíram um pouco de valor em função de tudo isso, né? Não vou nem perguntar para você se tá quente, se tá frio, aquela coisa, até porque tá quente, né, cara? Eu vim, porra, semana passada o episódio saiu mais cedo, porque a gente gravou mais cedo, eu viajei, fui para Berlim. Peguei um frio do cão, neve, pô, fiquei feliz de ir na neve, na verdade, neve, frio, -6, sensação térmica de -6. Volto pra cá agora pro inverno israelense, tá um 19 graus. Tô com uma jaqueta aqui porque dentro de casa é frio, mas na rua, cara, na verdade tá ficando quente já que também dentro de casa. Mas na rua, o calor, 20 e poucos graus, então dá pra esquentar o coração também junto de tudo isso que aconteceu, na verdade, desde ontem, né? Mas é isso então, vamos passar para o primeiro bloco para tratarmos da guerra, ou do, pelo menos ao que tudo indica, do final dela. Bom, ouvintes e ouvintes, eu peço desculpa aí, quem não quiser ouvir um palavrão, dá uma adiantada aí no 5 segundos, mas eu preciso soltar esse palavrão, cara. Puta que o pariu! Saiu, hein? Não foi assinado até o momento, mas saiu o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que, ao que tudo indica, trará os reféns israelenses de volta, terminará com essa guerra insana que já deixou mais de 45 mil pessoas mortas na faixa de Gaza e também permitirá a entrada de ajuda humanitária no enclave palestino. Depois de 15 meses dessa guerra, enfim, o acordo é assinado. Como isso tudo aconteceu? Vimos aí anunciando, né, que o Trump tinha botado aí a pressão, ele assume o poder, né, no próximo domingo, dia 20, e falou que caso isso não acontecer, caso a guerra não tivesse cessar-fogo e os reféns, né, não voltassem, o Oriente Médio ia ver o inferno, ia entrar no inferno, né, como se já não estivesse no inferno desde os últimos 15 meses aí. E muita discussão, a gente vinha aqui falando que a discussão por cessar-fogo já estava acontecendo, mas enfim, como a gente algumas outras vezes, né, anunciou, ó, parece que vai sair, tá discutindo, e na verdade nada acontecia, a gente manteve o fogo baixo. Até que no dia de ontem, as partes anunciaram, na verdade, o governo do Catar anunciou que Hamas e Israel tinham chegado ao cessar-fogo, né, a um acordo de cessar-fogo, tinham enfim aceitado ali as condições, depois de muita pressão, como eu falei, do governo Trump. É, o governo Trump que tinha dito, né, que essa questão do inferno, muita gente aqui em Israel direcionou ao Hamas, né, que o Hamas seria o maior responsável por isso, mas na verdade ele também colocou uma pressão desgraçada em cima do Benjamin Netanyahu. Ele decidiu que ele queria o final da guerra e o Netanyahu não teve outra opção senão acatar a decisão do presidente, do futuro presidente norte-americano. O acordo de cessar-fogo ainda não foi assinado. Na verdade, a gente está gravando aqui o podcast, são no dia 16 de janeiro, 1h25 da tarde. Teve mais uma crisezinha, agora está tendo uma crisezinha. O governo israelense, agora pela manhã, anunciou que o Hamas teria apresentado de ontem para hoje novas exigências. O Hamas nega e a reunião do gabinete do governo estava marcada para 11 da manhã, ela não aconteceu até o momento, ela foi cancelada e ainda não aconteceu, ou seja, o governo israelense ainda não deu a sua autorização para a assinatura desse acordo. Mais uma vez, fazendo aí esse marco temporal, né? Porque eu não sei quando vocês vão estar ouvindo, as coisas já podem ter mudado nesse sentido. Ó, acreditamos que as coisas mudarão nesse sentido
eu acho que não tem como também Israel, no momento, sair, né? Dar para trás. Mas vai saber o que passa na cabeça dessa galera. João, tem muita coisa aí para falar sobre isso, sem sombra de dúvida. É uma história de uma guerra que a gente vem aí noticiando, né, desde o início, a cada semana, com mais de 60, 70 episódios, muito mais, né? São 15 meses de guerra. A gente chegou a gravar 2 episódios por semana no início da guerra. É, Ao que tudo indica, ela chega ao fim em um acordo, né? Vamos dizer assim, num acordo que ele é muito próximo num acordo que foi apresentado em maio do ano passado, ou seja, há 8 meses atrás. Foram as mesmas linhas, a não ser a questão de Rafah, né? E da questão ali da Filadélfia, né? Que é a fronteira ao sul, né, entre Gaza e o Egito, porque em maio do ano passado Israel não tinha entrado naquela região ali. Então, todo o resto do acordo ele é muito próximo do que foi assinado agora. Soma-se aí a questão de Filadélfia, né, da região de Filadélfia ali. Enfim, João, nesses últimos meses, diversos reféns morreram ou foram mortos. Pelo menos 120 soldados israelenses também morreram desde maio do ano passado e, obviamente, milhares de palestinos, num acordo que já poderia ter sido assinado e poderia ter sido evitado. E aí, cara, será que a gente vai ter pelo menos um período de tranquilidade daqui para frente? Vamos, pelo menos nos próximos 42 dias, começando pelo domingo, a gente vai ter um momento de tranquilidade, embora vocês tenham que estar preparados para momentos com imagens muito difíceis de ver, tanto dos reféns, os que vão entrar vivos, que provavelmente vão estar se assemelhando a sobreviventes do Holocausto fisicamente, né? Vale lembrar que a Eden Yerushalmi, uma refém que foi morta há alguns meses, ela estava pesando 36 quilos ali no cativeiro, então é uma situação, enfim, desumana. E a gente vai ver reféns vivos voltando nessas condições e vai ver reféns mortos voltando também. E a gente não sabe desses 33 reféns que vão voltar nessa primeira parte do acordo, quantos estão vivos e quantos estão mortos. Então a gente também vai ter algumas indigestões nesse caminho. E também, obviamente, por conta das imagens na faixa de Gaza, que agora vão ser muito, muito mais numerosas. Muito provável que a mídia internacional possa ter acesso ao lugar, e mesmo que não tenha, voltando mais ou menos à normalidade, a situação lá, com um pouco de eletricidade, a internet retomando, enfim, a cobertura da internet retomando o que existia antes, a gente vai ver muito mais imagens sobre a faixa de Gaza, dos próprios moradores, vai ver médicos entrando, relatando suas experiências, e também vão ser imagens muito chocantes e essa é uma das razões pelas quais eu acho que essa guerra não vai retornar depois desses 42 dias. A gente tem alguns pontos de discordância que eu e Marquinhos, acho que esse é um deles, né? A gente vai chegar lá na parte que a gente fala por que a gente discorda um do outro, mas antes que a gente fale sobre isso, a gente precisa falar sobre duas coisas muito básicas. A primeira é o que é esse acordo? Quais são os termos desse acordo? O que foi acordado finalmente? Pelo menos o que a gente sabe até agora. E a segunda questão é por que que o acordo aconteceu, como Marquinhos bem disse, justamente agora, 15 meses depois da guerra, 13 meses depois do primeiro acordo, ou 12, sei lá. Por que? Ele foi em dezembro, né, de 2023, 13 meses depois. Por que que demorou tanto tempo para a gente ver um acordo de cessar-fogo com o retorno dos reféns israelenses para casa, pelo menos de parte deles? Mas eu vou começar primeiro explicando o que é o acordo, para depois a gente passar para a segunda parte. O acordo, vamos por parte. Ele é um acordo de cessar-fogo de 42 dias, ou, em outras palavras, 6 semanas. Se preferirem outra medida. Durante essas 6 semanas, vão voltar para Israel 33 reféns. Esses 33 vão voltar numa média de 3 por semana, a partir do domingo, dia 19. E na última semana, voltam 14 reféns de uma vez só. Isso é o que garante que o lado israelense, por exemplo, não vai ter nenhum interesse em romper o cessar-fogo antes do final. Porque mais de um terço dos reféns só vai voltar
na última semana do acordo. Então não vale a pena você romper o acordo na terceira ou quarta semana. Você vai ter recebido 9 ou 12 reféns. Dos 33 você pode receber um percentual muito pequeno. Certamente deixaria a população descontente. Essa é a situação dos reféns. A gente não sabe quantos estão vivos e quantos estão mortos. É possível que o exército saiba, pelo menos parcialmente, mas no sétimo dia do cessar-fogo, o Hamas se compromete a dar informações sobre esses reféns. Não está claro se é sobre os 33 reféns que vão ser liberados na primeira fase do acordo ou se são sobre todos os 98 reféns. Ah, 98 porque 98, na semana passada eram 100. Porque Israel resgatou um corpo e depois resgatou outro corpo, né? Então a gente agora está com 98 reféns na faixa de Gaza. Enfim, e aí, a troco de que esses reféns serão libertados? Cada mulher ou criança vão ser liberados 30 presos palestinos, mulheres ou crianças. A cada soldada ou homem idoso serão liberados 50 presos palestinos. Nesse primeiro estágio, 220 dos presos palestinos liberados são pessoas que são condenadas à prisão perpétua em Israel. Já foram julgados, já foram condenados. E outros 250 têm penas de pelo menos 20 anos. Cerca de 1.000 dos presos libertados no acordo inteiro são presos de depois do dia 8 de outubro. Boa parte deles em prisão administrativa, ou seja, que nem sabem qual é a acusação contra si, boa parte deles. Não respondem ao processo, não tem nenhuma ordem judicial para sua prisão, muito menos julgamento, porque eles nem sabem do que eles estão sendo acusados. Mas, enfim, essa é a realidade. Que mais sobre os reféns e sobre os presos? Basicamente é sobre isso. Os presos palestinos, principalmente esses, como se diz em Israel, com sangue nas mãos, não vão ser liberados nem para a faixa de Gaza, nem para a Cisjordânia. Para onde eles vão ser liberados? Para outros países. Provavelmente para a Turquia ou para o Catar, principalmente, mas é possível que outros países também recebam esses presos. Bom, aí nisso a gente está, né? As famílias não sabem até agora quem vai ser solto, quem não vai ser, se a situação dos seus parentes, assim, se eles estão vivos ou mortos. A gente não sabe nada disso. É óbvio que um corpo de um refém ele vai ser trocado por corpos de prisioneiros, né? E não por prisioneiros vivos. Israel também tem sob seu poder alguns corpos de palestinos para serem trocados por corpos de reféns, na mesma quantidade, na mesma proporção. Além disso, Israel vai se retirar totalmente do corredor Netzarim, que divide os 20% norte da faixa de Gaza da parte sul, o que por hora impossibilita a colonização do norte da faixa de Gaza, que era uma ameaça bastante grave ao Hamas e à população palestina, de que Israel pudesse colonizar aquela região. Ainda é possível que haja uma reviravolta nessa questão, mas no momento que os palestinos podem regressar ao norte da faixa de Gaza, é mais difícil que você mantenha esse lugar próprio para você estabelecer assentamentos judaicos. Do corredor Filadélfia, o exército israelense se retiraria no segundo estágio do acordo a partir do dia 50. Essa informação ela foi negada a princípio pelo gabinete do primeiro-ministro, depois ela foi confirmada pelo jornalista Suleiman Massadoua, do Canal 11, que teve acesso à íntegra do acordo de paz, do acordo de cessar-fogo, em árabe, e foi traduzindo no telejornal, uma dica que o Marquinhos me deu para ver. O gabinete do primeiro-ministro respondeu ao Suleiman Massadoua, destacando que era a partir do dia 50, ou seja, somente no segundo estágio. É curioso que o gabinete do primeiro-ministro respondeu como pedindo para eles botarem em off, né, como uma fonte do governo, uma fonte do alto escalão do governo. E aí o Suleiman Massadoua disse, ele escreveu um tweet assim, o gabinete do primeiro-ministro, sob o nome de fonte do alto escalão do governo, me deu a seguinte resposta sobre a questão do corredor Filadélfia. Então ele basicamente não deixou o governo se manifestar em off. Tipo, ó, vocês querem dizer isso, vocês falam abertamente, senão eu mesmo vou expor vocês. E nesse momento, acho que ele tinha condições para isso, porque o governo tinha interesse em divulgar essa informação, só não queria que viesse da boca deles, porque é o governo admitindo que assinou um papel que confirma, ou que assinou, que concordou com um documento
que confirma a retirada do corredor Filadélfia, que até alguns meses era a razão de ser da guerra, por onde o Hamas tiraria terroristas da faixa de Gaza e levaria reféns para o Irã, e de repente já não é mais assim, né? A gente vem falando sobre isso aqui há bastante tempo. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe disso. A gente vem falando sobre isso sempre, que aquilo era desculpa, era uma simples desculpa, mas enfim. E agora está todo mundo vendo. O governo Netanyahu mente na cara de todo mundo, mas os apoiadores de Netanyahu não estão preocupados com a mentira, né? Eles estão preocupados com que ele continue como primeiro-ministro, custe o que custar. Enfim, mas basicamente esses são os termos do acordo. A ajuda humanitária vai entrar principalmente pela passagem de Rafah, ou Rafia, ali na fronteira com o Egito. O Egito está se preparando para receber alguns refugiados palestinos na região do Sinai, para que eles possam ser absorvidos ali e tratar de questões médicas. Hospitais de campanha estão sendo construídos ali. Vão entrar também casas ambulantes, né, não é trailer, né, mas é uma coisa, assim, são estruturas para moradia, para substituir as ruínas e as barracas mais frágeis, principalmente na situação do inverno, enfim, para que as pessoas possam viver de uma maneira menos catastrófica. Comida, remédios, médicos, tudo isso vai entrar em peso na faixa de Gaza agora, durante esses 42 dias, e isso foi o que foi estabelecido. O que não foi estabelecido? Não foi estabelecido um projeto para depois da guerra. A reconstrução de Gaza, por exemplo, não foi estabelecida. A fiscalização sobre a volta das pessoas para o norte, ela tem que ser feita por uma força multinacional. Mas a reconstrução, quem vai contribuir com dinheiro, quanto tempo vai demorar, quem vai governar Gaza depois, isso foi uma opção não decidir sobre isso, o que um crime do governo israelense contra a sua própria população, porque no momento que você não impõe uma nova realidade política, né, para o governo civil de Gaza, pelo menos, você entrega de bandeja para o Hamas. E não tem como dizer que o Hamas não saiu vitorioso nessa guerra. Não a população palestina, evidentemente a população palestina não saiu vitoriosa por essa guerra. Mas o Hamas, como grupo, conseguiu atingir seus objetivos. Travou as negociações de paz de Israel com a Arábia Saudita, colocou a questão palestina no centro das atenções, e sobreviveu como grupo político que governa a faixa de Gaza, e como praticamente a única força existente naquela região. Então, nesse aspecto, o cessar-fogo, ele realmente, como o Ben-Gvir diz, né, ele é um acordo de rendição de Israel, é, mas não pelas razões corretas, ele diz isso. Ele é um acordo de rendição porque Israel abdicou de elaborar um plano que substituísse o Hamas. Enquanto o Ben-Gvir, ele acha que a não rendição é simplesmente expulsar os palestinos dali, ele usa outra terminologia para isso, mas é expulsar os palestinos dali e construir assentamentos. Esse é o acordo. Acho que não esqueci de nada. Se eu esqueci, depois o Marquinhos me complementa. Ou agora mesmo. Agora, por que o acordo aconteceu somente agora? E essa é uma pergunta muito importante para ser feita. Porque, como o Marquinhos disse, esse é um acordo muito semelhante aos acordos apresentados antes. O próprio Biden, para tentar ganhar crédito sobre esse acordo, disse: é o mesmo acordo que a gente construiu, é a mesma coisa. E é rigorosamente a mesma coisa. Tem algumas nuances, algumas diferenças pequenas, principalmente a ênfase do acordo temporário de 42 dias, que é uma questão levada pelo Egito, a participação do Egito como mediador foi muito importante para que esse acordo tenha sido assinado. Mas, rigorosamente, os termos, as polêmicas, elas são as mesmas. E aí, o que foi resolvido nesse aspecto é que Israel, a gente tem que deixar isso muito claro, o Hamas aceitou um acordo de cessar-fogo que não dê fim à guerra, pelo menos no que está escrito nesse acordo, e Israel aceitou um acordo de cessar-fogo no qual se compromete a negociar o fim da guerra, com os termos já pré-estabelecidos, que era uma exigência que os dois lados faziam para não assinar. Israel não queria um acordo que desse fim à guerra e o Hamas só queria um acordo que desse fim à guerra. O Hamas recebeu garantias de que a guerra não vai continuar, dos aliados, dos interlocutores dos Estados Unidos, e o Netanyahu insiste que o acordo ele é somente temporário. Então, tudo que a gente falou, o acordo era distante por causa disso, isso, aquilo, a situação teve que mudar para que o acordo passasse a ser assinado desse jeito. E por que a situação mudou? E agora eu vou destacar três aspectos que fazem que a situação tenha mudado. Primeiro, a questão do Hamas, a situação do Hamas.
Segundo, a situação interna do governo Netanyahu. E terceiro, a eleição do Trump. Primeiro, estudo a situação do Hamas. O Hamas, como a gente comentou aqui por diversas vezes, vivia uma situação cômoda, porque o Hamas, tendo a posse de dezenas de reféns, podia pressionar Israel ao que fosse, dizendo que eu só vou libertar esses reféns quando a guerra terminar. E todo mundo em Israel sabe que não tinha outra maneira de libertar os reféns que não por meio de um acordo. Enquanto o Hezbollah, o Irã, estavam ajudando o Hamas nessa pressão, Israel tinha uma dificuldade muito grande, porque tinha que dividir o exército em duas frentes, porque estava lidando um pouco com a situação do governo Biden, pressionando Israel para não tomar algumas atitudes que o governo gostaria de ter tomado, por exemplo, cortar totalmente a ajuda humanitária na faixa de Gaza. É, enfim, então, ou não abrir uma guerra em várias frentes. Então, naquele momento, a situação do Hamas era cômoda. Quando Israel mata os líderes do Hamas e quando Israel chega ao cessar-fogo com o Hezbollah, sem que a contrapartida fosse o fim da guerra em Gaza, o Hamas tem uma derrota. E uma derrota muito significativa, que é acentuada pela queda do regime Assad na Síria. Mostra a debilidade e o enfraquecimento do bloco do eixo do Irã, e o Hamas fica praticamente sozinho nessa guerra com Israel. Então, esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Com o passar do tempo, o Hamas foi se vendo cada vez mais isolado. A questão palestina também foi sendo cada vez menos debatida ao redor do mundo. A legitimidade do Hamas foi sendo menos enfatizada. E esse é um ponto que a gente deve destacar. O segundo ponto é a questão interna do governo Netanyahu. No dia 29 de novembro do ano passado, pela primeira vez, o Canal 12 trouxe uma pesquisa que mostrava que até mesmo entre a base do governo Netanyahu existia uma maioria favorável a um acordo pela soltura dos reféns, mesmo que ele significasse o fim da guerra. 56% da base dos eleitores da coalizão do Netanyahu são a favor, pelo menos naquela pesquisa eram, de um acordo mesmo que desse fim à guerra. Só contra 24% que eram contrários. A população geral eram 71% a favor contra 16% contrários. Então, isso é muito significativo, porque passou a ser impopular para o Netanyahu não trazer os reféns de volta. Isso não foi suficiente para o Netanyahu fazer o acordo, porque, ainda que essa medida seja popular na sua base, ele não tem garantia de que, se ele vá para eleições, caso ele vá para eleições, ele ganhe as eleições. Okay? E os partidos da extrema-direita pressionavam o Netanyahu para que, se ele fizesse um acordo de cessar-fogo, eles deixariam o governo. E o Netanyahu, com medo de perder as eleições, cedia a essas pressões. Inclusive, vou fazer aqui um adendo, o governo israelense alegou, durante meses, que só não fazia o acordo porque o Hamas se recusava. E o Ben-Gvir foi a público 2 vezes essa semana dizer que foi ele quem evitou que houvesse um acordo antes. Foi a pressão dele que evitou que houvesse um acordo antes. E o governo disse, não foi o Ben-Gvir, foi o Hamas que não aceitou os termos. E o Ben-Gvir falou, não, foi a gente. O governo ia aceitar os termos, o Hamas já tinha aceitado e a gente evitou. Né? E a gente sabe que, obviamente, foi o Ben-Gvir e o Smotrich que evitaram em boa parte das vezes ali. A gente tem evidências disso, a gente já comentou sobre isso várias vezes. Então o Netanyahu ainda tinha aquele receio. O que mudou para ele deixar de ter esse receio? Primeiro, ele trouxe o Gideon Sa'ar para o governo. E a saída do Ben-Gvir do governo sozinho já não era suficiente para que ele perdesse a maioria. A ameaça do Ben-Gvir perdeu, ela foi desidratada. E a segunda questão, que também é relevante, é que o Netanyahu ele entende que o governo está numa situação complicada mesmo sem o cessar-fogo. Por que eu digo isso? Porque até março a lei do orçamento tem que ser aprovada. E os ultra-ortodoxos, eles estão condicionando a aprovação dessa lei à aprovação de outra lei que os isenta do serviço militar. Eles estão ameaçando o governo que, caso eles não sejam isentos de serviço militar, eles vão votar contra o orçamento. Qual o problema, então, de aprovar a lei de isenção do serviço militar? É que boa parte dos membros do próprio governo e da coalizão são contrários à isenção do serviço militar dos ortodoxos. E o Netanyahu não conseguiu ainda convencer alguns quadros importantes. Boa parte do governo já disse que vai votar contra ou vai se abster. E ele tem problema sério com essa votação. Então, aparentemente, o Netanyahu pode estar sentindo que até março o governo vai cair. E se é para o governo cair, é melhor que o governo caia com ele decidindo quando vai ser, com ele trazendo os reféns de volta,
com ele podendo fazer o seu discurso e ele podendo derrubar o governo se for do seu interesse, e ele ficando bem com o Trump. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é a chegada do Trump ao poder, que ainda não aconteceu, vai acontecer só na segunda que vem, mas ela é muito relevante, porque membros do governo eleito do Trump já começaram a participar das negociações de cessar-fogo. O Trump já disse por diversas ocasiões que que essa guerra tinha que ter acabado, que ela vai acabar até ele chegar no poder. Ele não está disposto a conversar sobre isso. Quando ele viu que as negociações estavam de novo indo para um lado complicado, ele mandou o seu emissário responsável por Oriente Médio, o Steve Witkoff, para o Catar, depois para Israel, depois para o Catar de novo. Tudo isso aconteceu no fim de semana passado, entre sexta e sábado, e resolver essa questão. Agora, aí vem a informação que a gente vai trazer aqui. O Steve Witkoff, ele foi ao Catar, e quando ele estava no Catar, ele entrou em contato com o gabinete do Netanyahu. Ele disse o seguinte, na sexta-feira, eu estou indo para Israel amanhã, e eu quero me encontrar com o primeiro-ministro. O Witkoff, não, é importante dizer, ele não é um diplomata de carreira, e ele não tem muito tino diplomático, né? Ele é um sujeito bem ao estilo do Trump. E aí o gabinete de Netanyahu disse: a gente vai ficar muito feliz com a sua presença, a gente só pede que ela seja no sábado à noite, porque termina o Shabat, que é o dia do descanso para os judeus, e o Netanyahu evita fazer reuniões durante o sábado de dia. E o Steve Witkoff, que é judeu, disse o seguinte para o gabinete de Netanyahu: eu não me importo nem um pouco que se é Shabat ou não, eu estou indo para Israel no sábado de manhã, e eu quero que o primeiro-ministro me receba no sábado de manhã, porque eu quero estar no sábado à tarde de novo no Catar. E às 10 da manhã, o Netanyahu saiu da sua casa e foi para o gabinete do primeiro-ministro, de uma maneira totalmente inusual, para receber o Steve Witkoff. E parece que a conversa foi bastante tensa. O Witkoff colocou o Netanyahu no lugar que o Trump queria ter colocado o Netanyahu, né? Basicamente, ele foi o representante do Trump ali, que é o seguinte: você vai fazer esse acordo. E acabou. E o Netanyahu, ele pode negar? Ele sempre pode negar. A questão é que se ele nega algo assim, ele depois vai aturar as consequências. E o Trump não está de muito bom humor para o Netanyahu, já tem um tempinho, e o Netanyahu não quer começar mal com o Trump. E o Netanyahu, obviamente, ele vai cobrar um preço por isso, né? Talvez não pela primeira fase do acordo, mas pela segunda, talvez. E se ele tiver que ir a eleições, ele pode falar: Trump, me arruma outra coisa. Eu quero, sei lá, acordo de paz com a Arábia Saudita. Eu quero poder mudar, adaptar meu discurso, dizer: ó, a gente destruiu o Hamas militarmente, e para terminar de destruir o Hamas, a gente precisa unir forças no Oriente Médio, e por isso agora eu estou negociando a normalização das relações com a Arábia Saudita. Ele vai tentar adaptar o discurso dele para isso, e vai também transformar num discurso de campanha, e essa é a minha aposta. Aqui em Israel tem analistas dizendo que o cessar-fogo ele já decretou o fim da guerra, que a guerra não vai voltar. Outros estão dizendo que não vem a possibilidade da guerra voltar. Eu não cravo nada, porque a gente já viu muitas coisas impensáveis acontecerem nos últimos meses. Então eu não sou capaz de dizer é isso e acabou. Mas eu acho muito pouco provável que a guerra volte. Se o exército estivesse ficando no corredor Netzarim, eu diria, ok, a guerra vai voltar. Com o exército saindo de lá, eu acho muito pouco provável que a guerra volte. E eu acho que o Netanyahu já está se preparando para o cenário de eleições, com a guerra acabando. E eu acho que ele não vai se indispor com o Trump, mas ele vai pedir alguma coisa. Ele já está preparando o discurso, ele sabe que essa guerra ela está com os dias contados, e ele vai tentar surfar na onda da libertação dos reféns agora. Ele sabe que ele não precisa do Smotrich e do Ben-Gvir para aprovar o cessar-fogo. A oposição vai dar os votos que ele precisa para o cessar-fogo, mas a oposição não vai sustentar o governo. Então, eu acho que a gente está vivendo aqui os últimos meses desse governo. Ele vai cair daqui a pouco, e eu imagino que a gente vai ter eleições lá por volta de julho, agosto, no verão aqui. Então, eu acho que um cessar-fogo que trouxe boas notícias. O Smotrich ainda está na dúvida se ele fica no governo ou não, e o Ben-Gvir também, porque o Ben-Gvir só sai com o Smotrich. Se ele sair sozinho, ele perde a boquinha. Ele não quer perder a boquinha, ele quer ir para eleições. E o Smotrich ainda não decidiu se ele vai sair do governo. O Ben-Gvir já convocou publicamente o Smotrich várias vezes para sair do governo com ele. E ele ainda não tomou essa decisão. O Netanyahu quer que ele espere, e o Smotrich está exigindo do Netanyahu uma garantia de que a guerra vai voltar depois de cessar fogo. E não uma garantia verbal, uma garantia por escrito,
de que essa guerra vai voltar até o Hamas ser aniquilado. Essa é a exigência que o Ben-Gvir, perdão, que o Smotrich está fazendo ao Netanyahu, para que ele não saia do governo agora. E o Netanyahu está com um problema, porque ele não pode fazer ele não pode se comprometer a isso. Senão ele implode o cessar-fogo antes dele entrar em vigor. E depois que o Trump e o primeiro-ministro do Catar anunciaram o cessar-fogo, não tem a menor chance que ele não aconteça, né? Vocês vão escutar esse episódio a partir de sexta-feira, e eu duvido muito que eu queime a língua. E eu pago uma prenda sugerida pelos ouvintes, que vocês, enfim, que vocês quiserem, boto uma enquete e tal, que vocês quiserem, para se esse cessar-fogo não entrar em prática, pelo menos esse de 42 dias. E depois, o cessar-fogo total, isso eu não pago prenda nenhuma, porque eu não boto minha mão no fogo que ele vai acontecer, mas eu sou daqueles que têm a convicção de que ele vai acontecer. Convicção não é certeza, convicção não é garantia de nada, né? Mas eu sou bastante convicto de que ele vai se estender. É uma excelente notícia para a gente parar de dar marcha ré, né? Esse não vai trazer paz para o Oriente Médio, não vai trazer paz para Israel com os palestinos, não vai acabar com a colonização na Cisjordânia, não vai acabar com o sofrimento dos palestinos, não vai recuperar as vidas perdidas nessa guerra, nem o trauma sofrido pelos reféns, nem para a população palestina de maneira geral. Nada disso vai acontecer agora, nada disso vai acontecer enquanto esse governo horrível estiver no poder em Israel, enquanto o Hamas for poder na faixa de Gaza, nada vai mudar, né, nesse aspecto, mas pelo menos a gente para de andar para trás, né? Não precisa se matar para as coisas não ficarem melhores. Para não ficar melhor, também é possível que não fique pior. Dá para ficar, pelo menos, numa situação intermédia. Ruim, mas sem tanta matança. E o cessar-fogo que ele traz para a gente é isso, né? E, obviamente, a possibilidade dos reféns voltarem, enfim, que é uma coisa que é bastante emocionante. Ontem eu acompanhei os noticiários assim, foi bastante emocionante ver as famílias dos reféns, mas também eles estão muito apreensivos, muito tensos, porque eles não sabem quem vai ser libertado nessa primeira. Todas as listas que vocês virem, elas são antigas, elas não são reais, não são críveis. Então não é para levar em consideração essas listas agora, a menos que saiam por meios oficiais, porque, enfim, elas atrapalham mais que ajudam, elas geram uma falsa esperança, fazem que as pessoas lidem com a sua ansiedade de uma maneira negativa. Enfim, e as famílias de reféns já passaram por muitos traumas e é legal que a gente agora respeite um pouco a situação deles. Mas é muita emoção, e emoção para os dois lados, né? A gente vai se emocionar ainda bastante nas próximas semanas, como eu comentei antes, não só com a situação dos reféns e nem sempre com uma emoção positiva. Mas, enfim, quando acabou a Segunda Guerra Mundial também, as imagens foram chocantes e houve muito para ser reconstruído e muito para ser resolvido. E agora, não comparando esse evento com a Segunda Guerra Mundial, porque as dimensões são muito, muito, muito maiores na Segunda Guerra em relação a isso, só estou usando como exemplo para falar sobre quando acaba o conflito, isso não quer dizer que as questões estão resolvidas. Quer dizer que o principal foi resolvido. Agora a gente vai parar de se matar. Só que agora, para a gente começar a reconstruir tudo, são outros 500. Bom, é isso, é realmente um alívio, né, muito grande saber que a matança vai parar, que a gente vai ter os reféns de volta, vivos ou mortos, né? Hoje eu tava ouvindo no rádio hoje pela manhã, os jornalistas têm uma ideia de quantos desses reféns, daquela lista recente que saiu, né, de 33, quantos estão vivos, só que eles não têm autorização para falar. Só que ao que tudo indica, dão dicas assim, é um pouco mais da metade. É, os primeiros a serem libertados, né, vão ser mulheres, as soldadas possivelmente também, é, vão ser as primeiras a voltarem. É, e a gente vai ver a entrada aí de ajuda humanitária, né, na faixa de Gaza. Eu acho que tem muita coisa, né, que é fazer um resumão aí desses 15 meses é muito complicado, né, até porque a gente vem comentando toda semana e é muito dolorido, é muito difícil passar por tudo isso, tudo que aconteceu. E eu acho que tem alguns pontos aí, né, que o João apontou, colocou que eu acho que é importante a gente colocar. E aí, são as questões de discordância também, né, entre nós dois. Algumas questões. É, primeiro,
Sem sombra de dúvida, né? A questão do governo de Israel em nenhum momento ter organizado, ter feito, ter pensado qual é a estratégia da guerra para o dia de depois da guerra, quais são os objetivos de Israel para o dia depois da guerra, fizeram com que a gente chegasse nesse momento em que mostra realmente que é, o governo de Israel sai, a guerra termina, né, sem com que o governo de Israel atinja o seu principal objetivo, que é a destruição do Hamas. Né? A gente, desde o início, desde o primeiro episódio, vocês podem ouvir o primeiro episódio desde que a guerra começou, e a gente já falava, é impossível destruir o Hamas. Isso não existe, isso não é uma coisa factível. Né? Não é uma coisa que vai acontecer. Então, quais são os objetivos da guerra? O que o governo de Israel quer? E o fato da gente chegar hoje e o Hamas se manter como a única força na faixa de Gaza, não ter nem a autoridade palestina entrando na faixa de Gaza, né? A autoridade palestina, fazendo um parênteses aí, a autoridade palestina que foi a organizar o governo, é o governo palestino que não deixou a Cisjordânia explodir, vamos dizer assim, apesar da guerra também estar na Cisjordânia, né? A gente não viu a Cisjordânia explodir, né, num outro conflito armado, né, com mais uma frente muito ativa, né, para o exército de Israel, né? A autoridade palestina ajudou na repressão da do Hamas e dos outros movimentos islâmicos terroristas na faixa, na Cisjordânia, né? Então, assim, nem a autoridade palestina, que também que aceita, né, abriu mão da luta armada e aceita a existência de Israel e aceita a solução de dois estados, nesse momento inicial vai estar presente na faixa de Gaza. Isso porque o governo de Israel nunca, em nenhum momento, apresentou qual era o seu objetivo, qual era o seu plano para o dia de depois da guerra. Nós perguntamos, né? E eu estou crescendo a gente aí, estou fazendo a gente grande, mas nós perguntamos, o governo Biden perguntou, estou colocando a gente no mesmo nível, né, o governo Biden. A União Europeia perguntou, o mundo inteiro perguntou qual é o objetivo do governo de Israel para o dia depois da guerra. E o governo nunca apresentou. Então agora a gente tem essa questão da fotografia da vitória. Qual é a fotografia da vitória do governo Netanyahu? Né? E é uma coisa muito bizarra, que eu acho que mostra muito também o quanto o governo está, vamos dizer assim, satisfeito, o quanto o Netanyahu, né, está satisfeito aí com esse cessar-fogo. Quem informou para a sociedade israelense, né, não só para o mundo, mas para a sociedade israelense, que o acordo, que tinham se chegado a um acordo, foi o governo do Catar. O Netanyahu não se pronunciou até agora. O Netanyahu não abriu a boca até agora. Né? E como eu falei lá no início, há cerca de pouco antes da gente começar a gravar, tem pouco mais, deve ter quase uma hora, acabou a reunião do Partido Sionismo Religioso, que é um bloco de partidos, né? São dois partidos, o partido do Smotrich e o partido do Ben-Gvir. Eles decidiram ficar no governo até pelo menos a segunda fase da guerra, né? Que seriam assim, depois desses 42 dias iniciais, dessas 2 semanas, porque como o João bem colocou, eles exigem o retorno da guerra após esse período inicial, né? Então, assim, a gente tem é, a humilhação do Netanyahu frente ao governo Trump. A gente viu também, acompanhou desde ontem, né? O pessoal do canal 14, né? Que é o canal de propaganda do governo Netanyahu, meio que insatisfeito com o que o Trump fez, né? Porque eles, desde o início, estavam apostando que o governo Trump ia. Eu acho que eu falei isso tem um ou dois episódios, né? Que Israel, a gente já tinha pessoas dentro do governo e dentro do exército apostando na possibilidade de reduzir ainda mais a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza a partir do dia 20 de janeiro, né? Com a entrada do governo Trump. E é justamente o oposto que aconteceu, né? O governo Trump botou o Netanyahu e falou assim, meu amigo, quem te banca sou eu, né? Quem bancou essa guerra fomos nós, quem mandou armamento indiscriminadamente fomos nós, quem manda porta-aviões somos nós, quem ajudou vocês 2 vezes no ataque do Irã fomos nós, quem derruba mísseis dos Houthis somos nós. Então agora eu estou dizendo que você tem que acabar com a guerra e você vai acabar com a guerra. Então, assim, toda aquela ameaça, né, que foi feita pelo governo Trump desde o início,
não do Trump, não do governo dele, não entrou ainda, né? Mas desde o Trump, há algum tempo atrás, que ele falou que essa guerra tem que acabar até o dia 20, ela não era somente, e tá claro isso, né? Sobre o Hamas, né? Ela também sobre o Netanyahu. E aí deixou essa galera aí, os apoiadores do governo Netanyahu, que fizeram campanha contra a Kamala Harris, né? Contra os democratas, e dizem desde o início da guerra falando que os Estados Unidos estão contra Israel, né, que o governo Biden é contra Israel, eles agora estão se sentindo meio que, vamos dizer assim, traídos, né, pelo governo Trump. Então, isso é uma questão muito interessante da gente de avaliar. É, o governo Trump também já disse que não vai apoiar a criação do Estado palestino. Eu acho que essa talvez seja uma contrapartida que ele tenha dado ao Netanyahu, né, em função de toda essa pressão que ele colocou. E a gente tem aí esse quadro de que, pelo menos pelos próximos 40 e pouquinhos dias, a gente, né, começa aí no domingo, meio-dia e 15, né? Uma coisa meio bizarra também, né? Ninguém sabe por que que é meio-dia e 15. Por que que não é meio-dia que vai entrar o cessar-fogo? É meio-dia e 15. Talvez se descubra, né? Talvez tenha alguma coisa aí para acontecer até o meio-dia e 15, até o momento não está muito claro. Enfim, o Biden deixou claro, né, no discurso dele ontem que a guerra ele falou duas vezes, né? Ele falou uma vez e voltou. Ele imediatamente ele voltou na fala dele e falou o seguinte: a guerra não vai voltar. Os dois lados assim meio que aceitaram que a guerra acabou, que não tem como voltar. E eu acho também que se o Trump, né? Eu tô várias vezes falei governo Trump, já estou me antecedendo. Mas se o Trump até o momento ele exigiu cessar-fogo agora, é óbvio que ele não vai deixar que o governo Netanyahu, no caso, volte aí a guerra, né? Depois desses 42 dias. Inclusive, num acordo, né, que está para ser assinado aí, é, diz que o exército de Israel se retira da região ali de Filadélfia totalmente no 50º dia, não é isso? Então, no 50º dia já é a segunda fase do acordo, né? Apesar dessa segunda fase não estar sendo discutida ainda, né? Eles vão começar a discutir a partir do 16º dia, alguma coisa assim, começa a se discutir quais serão os próximos passos daqui para frente. Então, assim, sem sombra de dúvida, depois de 15 meses dessa guerra insana, 400 soldados israelenses mortos, 45 mil pessoas mortas na faixa de Gaza, pelo menos, destruição total da faixa de Gaza, né? A gente foi comentando aí, mais de 80%, 90% dos prédios e casas, enfim, estruturas residenciais destruídas na faixa de Gaza. As pessoas não têm nem para onde voltar, porque você não tem. A faixa de Gaza hoje é um monte de escombros, né? As pessoas não podem nem. As barracas aí que estão entrando, trailers, ou seja lá o que for, não tem nem onde colocar. Vai colocar o quê? Em cima de um prédio caído, né? Assim, é uma realidade muito surreal. A gente tem o final da guerra da mesma forma que a gente teve o início da guerra, sem nenhum objetivo atingido. Obviamente, a gente vai ter a volta dos reféns, né? Boa parte deles mortos, né? Enfim, qual foi o resultado de tudo isso? A gente praticamente, eu falei isso também algumas vezes, né? A gente praticamente vai voltar para o dia 6 de outubro de 2023, para uma realidade em que o Hamas controla a faixa de Gaza, em que Israel continua ali cercando a faixa de Gaza. Vai ter, obviamente, né? Agora acredito que o exército vai estar mais presente naquela região, se bem que no período próximo, os próximos anos, sem sombra de dúvida, o Hamas não vai conseguir fazer um ataque como fez, né? No dia 7 de outubro. Porém, a gente vai ter basicamente uma mesma realidade. A gente volta à realidade em que tem uma ocupação mais forte e mais opressora na Cisjordânia, com mais assentamentos, com mais presença militar, com baderna total, né, com caos, com apartheid, onde os terroristas judeus tocam o terror mesmo, dia a dia, e nada acontece, né? Possivelmente a gente vai continuar tendo isso, porque o acordo é sobre a faixa de Gaza, não é sobre a Cisjordânia, né? Então, e na faixa de Gaza, a gente vai ter basicamente, né, a realidade que a gente tinha no 6 de outubro, que é uma realidade onde
a faixa de Gaza, o enclave, completamente cercado, somente com a região de Rafia, possivelmente a única região aberta ali, né? E mesmo assim sob controle do Egito. Então o Egito ele tem o controle da passagem, né? E eles decidem quando abrem, quando fecham. Então é basicamente isso. Nada no caso, tipo, né? Além de toda a destruição, né? Mas em termos políticos, em termos do que vai acontecer, a mesma realidade, a mesma realidade. Ou seja, para que serviu isso tudo? Para que serviu esse negócio todo? É muito desalentador nesse sentido, né? Mas pelo menos, como você bem colocou, né? A matança parou, né? Pelo menos a matança parou. Mas eu não consigo ver num futuro próximo nada avançando. Eu acho que o massacre cometido pelo Hamas e a guerra que veio na sequência fizeram com que a gente andasse aí há, sei lá, séculos para trás, né? Onde qualquer tipo de relação vai ser muito difícil de ser construída. A sociedade israelense também não, obviamente, não vai estar afim de construir nenhuma relação depois de tudo que aconteceu, até porque, como você também bem colocou, né, esses próximos dias vão ser dias muito dolorosos. É o fim da guerra, é a volta dos reféns, mas temos 98 reféns na faixa de Gaza. É, é o que falam, pelo menos metade deles estão mortos. Então, assim, vão ser. E as famílias não sabem, né? As famílias não recebem, nem todas as famílias receberam informações, alguma vídeo, né, dos sequestrados. Então, as famílias não têm ideia, não têm ideia se os parentes deles estão vivos, estão mortos, não sabem mesmo. Então, vão ser dias assim muito tensos, né? Que a gente vai ver daqui para frente. E aí algumas questões da discordância, né? Que eu tenho que a gente tem é sobre a continuidade do governo. É, hoje de manhã, eu estava ouvindo no rádio, né? O Tzvi Sukkot, que é do partido do Ben-Gvir, ele falou que pressionaram ele, né? O Akiva Novi, que a Rina Matzliach, né? No programa da Reshet B, estavam pressionando ele para falar: vem cá, mas vocês vão sair do governo? Vocês vão sair do governo? Vocês vão sair do governo? E ele, não, no primeiro momento não, e é isso que eles decidiram agora, né? O partido deles se mantém no governo pelo menos pelos próximos 42 dias. Mas eu ainda mantenho essa questão, né? Eu acho que para eles sair do governo é uma derrota muito. Primeiro que é uma derrota muito maior, né? Porque assim, o Smotrich, ele é o governador da Cisjordânia e ele não passa cláusula de barreiras hoje. Não tem, né? Acho que na última pesquisa ele passou, se eu não me engano. Mas é uma coisa ali muito pequena, muito pequena. E o Ben-Gvir, né? Ele é o cara que falou aí que era contra a guerra, contra o acordo de paz, foi o cara que, como é que chama? Fez com que o acordo de paz não saísse, o acordo de paz não, né? O acordo de cessar-fogo não saísse aí das últimas vezes, né? Ele cantou de galo, o cara que cantou de galo dizendo que ele impediu o retorno dos reféns. Olha o nível do fascista, né? Ele entende por que que é um fascista, né? É, eu não compro muito esse discurso, né? Que ele é óbvio que para ele é muito bom, porque ele fala para a base dele, mas eu acho que justamente pelo fato do Netanyahu até o momento, quer dizer, não ter conseguido trazer uma fotografia da vitória, né? Também era do interesse dele que a guerra continuasse. Ele não queria acabar com a guerra. Para ele era menos importante acabar com a guerra porque ele não tinha a fotografia da vitória, né? E agora a coisa ficou pior ainda para ele, porque ele teve que entubar o final da guerra. Então, assim, o Ben canta de galo, né? Mas eu acho que, enfim, é mais ele cantando de galo, mas o Netanyahu também, ele surfa nessa onda, ele deixa o Ben cantar de galo, mas para ele era importante com que a guerra continuasse. E se a guerra pudesse continuar, se o Trump não tivesse metido essa pressão, para o Netanyahu era importante também, ele não ia fazer nenhum tipo de acordo nesse momento. Eu acho que, mesmo com o final da guerra, a gente avançando, eles vão conseguir uma moeda de troca, né? Eles sabem que eles não vão conseguir derrubar o Hamas, eles têm isso muito. A questão é, eles são pessoas meio. São psicopatas, né, cara? São uma galera muito maluca das ideias mesmo. Então, assim, eles têm essa ideia de que eles vão fazer talvez o Armagedon em Gaza, em vez de fazer em Meguido, né? Eles vão fazer em Armagedon em Gaza, vão acabar com o mundo ali na faixa de Gaza
para destruir o Hamas e expulsar e terminar com a política de limpeza étnica que eles querem fazer, e acabar com tudo. Mas eu acho que eles podem conseguir uma moeda de troca com o governo, que pode ser o aprofundamento com Netanyahu, no caso, né? O aprofundamento da colonização na Cisjordânia, porque até como o próprio Trump disse, não vai ter Estado palestino, então eles podem legalizar outros assentamentos, avançar no Sipur, né, na anexação de jure de regiões ali da faixa de Gaza. E se o Smotrich fica no governo, o governo não cai, né? Porque lembrando aí que tem o Guidon Sar, né? Na hora que o Guidon Sar entra para o governo, ele tira um pouco da força desses, não desses dois partidos juntos, mas desses partidos separadamente, do partido do Ben-Gvir ou partido do Smotrich. Se o Ben-Gvir sai do governo, o governo não cai. Se o Ben-Gvir e o Smotrich saem do o governo cai. Então, eu ainda acho que, pelo menos o Smotrich, ele não tem muito. Ele sair do governo agora vai representar que no período eleitoral, como você falou, né, caso o governo caia aí em março, né, daqui a 2 meses, a gente tem eleições em julho, o Smotrich dificilmente passará a cláusula de barreiras, porque ele não vai ter muito para apresentar para a base dele. E além disso, né, ao que tudo indica, a derrota desse governo, novas eleições, né, não é a queda do governo, novas eleições nesse momento representam a construção podem representar possivelmente a construção de um governo de centro-direita, né? Ou seja, um governo com Lapid, um governo com Gantz, um governo com o Lieberman, um governo até talvez com Mansur Abbas, né? O partido árabe, né? O RAM, que já teve no outro governo. Tem a possibilidade de voltar aí o Naftali Bennett também, que traria votos do Likud, no caso também. Ou seja, é possível que a gente tenha um governo de centro-direita, ou uma direita light, vamos dizer assim. E não tão light, que como chama, nem o Lieberman, né, nem o Bennett são light, né? São horríveis também, né? O Bennett ele é a favor da ocupação, o Lieberman também, enfim. Nem tão light. A gente pode dizer que eles não sejam ultrafascistas, mas light também, enfim. Aquela galera barra pesada. Então, eu acho que sair do governo ainda é muito ruim. Derrubar esse governo da direita é muito ruim para eles. Mas enfim, é uma aposta. Vamos ver. Pode ser que. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque é, é, se a guerra voltar, a guerra não voltar, a gente vai ter que acompanhar isso como isso vai ser. Eu concordo nesse aspecto que você falou, que eu acho também que a guerra não volta, até porque o governo americano não vai deixar que a guerra volte. Depois, assim que o exército começar a sair, a gente começar a ter mais imagens da faixa de Gaza, a coisa vai ficar muito feia também para Israel, né, de tudo que aconteceu, e dificilmente a gente vai ter o retorno. Mas é isso, né? Pelo menos boas notícias, porque a matança para, a gente vai ter notícias algumas notícias positivas aí no próximo período, no que diz respeito à volta de reféns, no que diz respeito à alimentação e moradia da população palestina, enfim, fim da guerra. Fim da guerra é sempre bom. Agora, Marquinhos, deixa eu Diga. só. Você comentou da destruição de Gaza, ainda vai trazer consequências, comentou os tribunais internacionais. É importante a gente comentar também, não como uma notícia separada, já dentro desse contexto, que nessa semana mesmo, a organização Hind Rajab denunciou um general israelense na Itália. Foi a primeira vez que um membro do alto escalão das Forças Armadas foi denunciada por crimes de guerra. No caso, o nome desse general é Hassan Elian. Se vocês conhecem um pouco dos nomes da nomenclatura em hebraico, se deram conta de que esse nome é um nome árabe, pois esse general ele é o único dos 19 generais da ativa israelenses que não é judeu, ele é druso. Logo ele, árabe também, foi denunciado lá na Itália, mas até onde a gente sabe não aconteceu nada em relação a isso. Enfim, eu só quero fazer um último comentário para a gente terminar esse bloco. No início dessa semana, a gente começou a entender que o cessar-fogo ia acontecer pelos relatos dos jornalistas do Canal 14. O Canal 14 é como se fosse a Jovem Pan aqui de Israel, eu acho que ainda mais radical que a Jovem Pan. Porque a Jovem Pan ainda coloca um ali para balancear, para fazer um contraponto, no meio de três, quatro. O Canal 14 não tem ninguém. E
eles estavam primeiro no início da semana com cara de velório, falando sobre essa questão, muitos detonando o Netanyahu, outros defendendo o Netanyahu, dizendo que se ele está fazendo é porque então dá para confiar, porque quando ele toma as decisões, ele toma as decisões corretas, né? Ou seja, não importa qual a decisão, se é ele que está tomando, ela é boa. Que é um negócio meio bizarro. Mas e realmente esse foi o argumento de uma das mulheres, de uma das jornalistas desse. Foi exatamente isso que ela disse, com essas palavras, que foi assustador, né? Que é uma seita. Mas, enfim, ali a gente começou a perceber que o acordo ia sair, depois começou a ter uma divisão de opiniões em relação ao Trump, outros dizendo que o Trump fez um acordo que é bom para Israel, como se ele fosse muito diferente da proposta do Biden anterior. Enfim, um monte desse tipo de coisa a gente escutou. Agora, para vocês entenderem o que, que a gente se refere com isso, tá? Quando, de repente, alguns jornalistas começam a criticar o Netanyahu, passa 1, 2 dias, eles já estão bajulando o Netanyahu de novo. E aí eu quero associar isso a uma situação que aconteceu no Brasil, só para facilitar um pouco a compreensão dos nossos ouvintes, como funciona a mídia de propaganda para o Netanyahu aqui. Eu não sei se vocês lembram quando teve um 7 de setembro, durante o governo Bolsonaro, aquele que o Bolsonaro disse que não ia mais cumprir decisões do Alexandre de Moraes, chamou ele de canalha e xingou, sei lá, fez mal o quê, comprou uma briga ali. E aí, no dia seguinte, ele teve aquela reunião lá com o Michel Temer e escreveu uma carta meio que enfim, capitulando, né, e tentando botar panos quentes na situação. E aí, eu não sei se vocês lembram que na Jovem Pan isso viralizou, né? Obviamente que eu não vejo Jovem Pan, principalmente aqui de Israel, mas no Twitter os vídeos pipocavam na minha timeline. E aí tava o Rodrigo Constantino dizendo que aquilo que não foi um recuo, né? Que foi que ele arregou, que estava muito decepcionado com o Bolsonaro e blá 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 blá. E aí passou 1 ou 2 dias e o Constantino disse que não, eu refleti numa fala do Augusto Nunes e eu percebi que essa é uma estratégia inteligente do presidente Bolsonaro, etc, etc e tal. É assim que funciona a mentalidade da base fixa, do núcleo duro da base do Netanyahu. Você pode ficar muito irritado com as decisões que ele toma, com as posições que ele toma, que você perdoa, você reflete e você entende que tudo é parte de uma grande jogada, que no final ele vai estar fazendo isso por outros objetivos e que ele está sempre um passo à frente. E é dessa maneira que ele não perde o apoio da sua base eleitoral, mesmo quando ele toma decisões que a sua base, com as quais a sua base não concorda, né? Enfim, que a gente tem que destacar que parte da base do Netanyahu, especialmente os mais radicais, os que fazem mais barulho, não queriam esse acordo. Mas o acordo saiu e essas pessoas não vão deixar de votar no Netanyahu. A gente vai ver na sexta-feira a pesquisa do jornal Maariv, talvez hoje mesmo tenha a pesquisa nos canais de televisão, e vai ver que o Netanyahu dificilmente vai ter perdido cadeiras. Se perder, vai ser 1 ou 2 que ele tende a recuperar depois. Esse é o processo aqui. Então, do ponto de vista político, ele não sai prejudicado. O Netanyahu ele conseguiu recuperar praticamente todos os votos que ele tinha perdido no início da guerra, obviamente voltando ao patamar um pouquinho pior ainda, uns 2, 3% pior do que o que ele era às vésperas da guerra. Okay? Vale lembrar que às vésperas da guerra ele já não ganhava as eleições em nenhuma pesquisa. Ele tinha piorado muito essa situação e ele se recuperou, mas não a ponto de ultrapassar as 51, 52 cadeiras, que é o máximo que a sua coalizão consegue e tá longe de ser suficiente para formar o governo. Isso explica o fato dele não apostar em eleições. Então, ele vai tentar evitar, mas eu acho que ele já entendeu que ele está correndo quanto tempo. Mas aí vai ser uma discordância minha com o Marquinhos, e quem vai ter razão só o tempo vai dizer. Eu acho que em breve a gente vai saber sobre isso, porque se o governo não cai até março com a lei do orçamento, ele não cai mais por bastante tempo. Vamos ver. Vamos ver. Eu espero que caia, na verdade. Eu quero mais é que caia, né? Mas eu acho que as partes ela tem mais a perder saindo do que ficando. Mas enfim, é isso. E aí, Marquinhos, mais uma atualização. O ministro da Segurança Pública, Itamar Ben-Gvir, anunciou em rede nacional que vai deixar o governo caso o cessar-fogo seja aprovado. A votação será nessa sexta-feira de manhã e o governo muito provavelmente vai aprovar o cessar-fogo. Ele anunciou que, caso seja aprovado, ele sai do governo, mas que volta para o governo caso a guerra retorne depois de cessar-fogo temporário. Mais uma boa notícia, né? A gente está se livrando do Ben-Gvir depois de 1 ano e meio, quase depois de 2 anos como ministro da Polícia. Espero que o Smotrich seja pelo mesmo caminho, vá pelo mesmo caminho para que a gente possa se livrar dos dois de uma vez só.
Bom, João, vamos para o próximo bloco, para tratarmos de questões da política geral esta semana. Bom, Bengvir, é isso aí. Temos que voltar ao Bengvir, o cara que essa semana, né? Ontem, na verdade, cantou de galo. Ontem não, ontem, né? Cantou de galo aí na terça-feira, dizendo que ele foi o responsável porque Israel não assinasse, não aceitasse um cessar-fogo no ano passado, né? Que trouxesse de volta aí os reféns. Teve uma investigação essa semana mostrando que ele exige da polícia a demolição de casas árabes. E, obviamente, ele não nega. Lembrando aí que o aumento no número de casas, né, de cidadãos árabes em Israel, em Jerusalém, também na Cisjordânia, e também, né, no Negev, né, no deserto do Negev, aumentou muito desde que ele se tornou o ministro da Polícia e desde que a fiscalização fiscalização e demolição dessas casas passou para o seu ministério. Antigamente era uma questão que era feita pelo Ministério da Habitação e agora passou simplesmente para o Ministério da Polícia, que é o ministério que ele dirige, né? O chamado Ministério da Segurança Nacional. E aí, João, mais um motivo para o fascistão se orgulhar, né? Pois é, e ele, na verdade, ele está comprando briga, o Ben-Gvir. Ele está há bastante tempo comprando briga, ele está confessando ações ilegais, que ele está promovendo oficiais baseado no comprometimento com a sua agenda política, que é algo que, primeiro, o ministro ele não pode cuidar de promoção de policiais. Quem faz isso é o comandante-geral do Exército. Perdão, da polícia, o comandante-chefe da polícia. O ministro não tem que ter ingerência na promoção de oficiais. E ele está admitindo claramente aí que ele está intervindo nisso. Na verdade, o que o Ben-Gvir está fazendo é o seguinte: ele já entendeu que está ruim para ele ficar nesse governo, então ele começou a confessar os crimes, como ele pedir demolição de casas árabes, dizendo que não tem vergonha disso e não está nem aí. Ele está implorando para a conselheira jurídica do governo para ela aceitar alguma queixa-crime contra ele, para ele poder se fazer de vítima e sair do governo gritando e ganhar popularidade. E se por um lado ela faz bem e não dá para ele o que ele está querendo, por outro lado ela faz mal. Porque o Ben-Gvir, ele precisa ter as asas cortadas. Se isso se normaliza, outros ministros vão fazer o mesmo. E então é urgente que ele seja afastado do cargo. E ele vai fazer barulho, ele vai ganhar popularidade nisso. Olha, se essa é a consequência, então que seja, né? Mas que, enfim, mas leve esse processo judicial adiante. Faz o cara ficar inelegível, dá um jeito. E, enfim, eu acho que ele tá pedindo, porque ele está afim do tumulto, e ele precisa receber o que ele está pedindo. Mas ele precisa receber mais forte do que ele está acostumado. É isso, impressionante, né, cara? O cara tá tocando terror mesmo. Para qualquer questão que não seja relacionada à população judaica e de esquerda, né? Ele tá tocando terror mesmo, de direita no caso, né? Ele tá tocando terror. Os chamados kaplanistas, né? Que é o pessoal que vai se manifestar no cruzamento Kaplan lá em Tel Aviv contra o governo, tem sido preso, apanha da polícia, aquela coisa toda, aquela agressão que a gente vem relatando. E a população árabe tem visto aí o aumento da demolição de suas casas por conta desse malandro aí. Bom, vamos para a próxima, João. Vamos para a próxima, porque o governo, apesar de guerra, apesar de discussão de cessar-fogo, apesar de caos, apesar de tudo, o governo, como parte desse caos, vem avançando nas suas políticas pelo golpe do judiciário. E essa semana, o Yariv Levin, ministro da Justiça, e o Guidon Sar que entrou recentemente, né, que era da oposição até um mês atrás, né, mais ou menos, e entrou para o governo, chegaram aí a acordos, né, na verdade, acordos sobre a formação, né, a uma possível e futura formação da comissão que elege não, na verdade, que nomeia os juízes. Chegaram a um acordo, é uma questão muito polêmica, né? Principalmente porque
essa nova formação aí que eles aceitaram, que eles chegaram a um acordo, ela politiza completamente a escolha de juízes, porque quem vai indicar os membros da comissão serão políticos, né? Além de políticos, né? Além de deputados estarem na comissão, quem vai indicar pessoas da sociedade civil também seriam políticos e não outras organizações da sociedade civil, como no caso a Liscat Oreidin, que é como se fosse a OAB aqui de Israel. Junto a isso, a gente tem, hoje, é o deadline, é o último dia para o Yariv Levin, ministro da Justiça, nomear o presidente da Suprema Corte, como a gente comentou aí em vários episódios, para quem não lembra ou para quem está ouvindo pela primeira vez a Suprema Corte de Israel ela tem não é uma regra escrita, né? Não é nada que seja É um aceito costume. ali. Hã? É um costume É um costume, exatamente, é um que é costume implementado desde sempre. isso, desde sempre, né? De que indica, né, de quem é o presidente da Suprema Corte, é o juiz decano, é o juiz que está lá há mais tempo, né? O Yariv Levin é contra isso, porque, obviamente, porque o juiz que é para ser nomeado não é o juiz que ele gostaria que fosse o ministro, o presidente da Suprema Corte. A Suprema Corte está há 1 ano e 2 meses sem um juiz oficial, sem um juiz ali permanente, tá com um presidente interino, né, que é, na verdade, o cara que é para ser o presidente permanente, e hoje é o deadline para que ele eleja, para que ele reúna a comissão e, enfim, nomeie aí o juiz Amit como o próximo presidente permanente da Suprema Corte. Ele disse que vai fazer isso, João, mas tem um mais aí, né? Tem mais. Apresentou questões aí dizendo que há vamos dizer assim, indícios de que pode haver questões problemáticas aí com o juiz Amit que representem como é que chama isso? Um conflito de interesses. E agora o Supremo Tribunal hoje tem que decidir se há um conflito de interesses para que hoje a comissão Né, nomeie o eles já próximo. tomaram a decisão hoje Já de tomaram. manhã. Já disseram que não tem Já conflito não de tem, não interesse. tem. Ele era Pois óbvio, né? é. Porque qual é a alegação do Levin? É que o Amit, ele obrigou o Levin a nomear, a convocar a comissão para nomear o presidente, e o Amit, ele é um candidato a presidente. Então isso significa conflito de interesses. Só que ninguém pode obrigar o ministro da Justiça a convocar a comissão sem ser a Suprema Corte. Quem mais pode fazer isso? Então é óbvio que não é conflito de interesse, até porque o Amit não está dizendo que você tem que convocar a comissão para me eleger. Tá dizendo que você tem que convocar a comissão, pô. Tipo, você precisa de convocar a comissão urgente. E se essa é a regra, se você não conseguiu mudar os meios de eleger, isso não quer dizer que você pode não convocar a comissão. Enfim, um negócio bizarro, tipo, mas no final das contas ele convocou a comissão, né? Ele ainda, na verdade, ele ainda não. Mas ele vai convocar a comissão. E a gente vai ter, muito provavelmente, a nomeação do juiz Amit, que é um dos poucos juízes ainda do ramo liberal, né, da Suprema Corte israelense. A maioria é conservadora. Não são conservadores como o Levin gostaria que eles fossem, mas são conservadores. E eu acho que talvez, durante um bom tempo, vai ser difícil que a Suprema Corte israelense não tenha a maioria conservadora, porque se a maioria dos juízes é conservadora e os juízes são parte importante, na comissão nomeadora de juízes, vai ser complicado que não seja assim. Isso aqui para o Levin não está suficiente. Ele quer juízes antidemocráticos, né? Não basta serem conservadores. E o enfim, então ele acha que os juízes conservadores também não servem. Mas essa não é a grande notícia, até porque isso não aconteceu ainda. Eu espero que a gente não tenha que botar nenhum asterisco, né, na gravação desse podcast para comentar que o Levin não convocou a comissão e etc e tal. O que é a notícia é que o ministro da Justiça e o ministro das Relações Exteriores chegaram a um acordo para reforma. Tipo, agora, por que você tem que ter um acordo entre dois membros do governo sobre a reforma judicial, né? Porque se é uma reforma que gera tanta controvérsia e que divide a sociedade, você vai resolver o problema através de um acordo de dois membros do governo. Será que um deles é o ministro das Relações Exteriores? O Guidon Sara, beleza, ele já foi ministro da Justiça. E daí? E daí? Tipo, o que isso é relevante? Ele nem é jurista, ele foi ministro da Justiça porque foi o ministério que recaiu sobre ele no governo de união durante 1 ano e meio.
Foi tudo, né? Não faz sentido esse acordo entre os dois. É só uma tentativa de tentar mostrar moderação e que existe um acordo, uma vez que o Guidon Sara, até pouco tempo atrás, estava na oposição, ainda que ele não represente ninguém na oposição. Ele tinha 4 cadeiras, né? E ele foi eleito na base, na aba do Gantz, porque se ele fosse se candidatar sozinho, provavelmente ele não teria ultrapassado a cláusula de barreira. Então, isso é puro spin, né? Não tem nenhuma relevância de política para dar legitimidade a esse acordo que eles fizeram. Mas vamos ver qual foi esse acordo. O acordo, ele, como o Marquinhos comentou, ele troca os dois advogados representantes que eram eleitos de maneira independente, ou seja, era o presidente da Ordem dos Advogados Israelense mais um indicado por ele, seriam trocados por dois advogados, um indicado pela oposição e um indicado pela coalizão. Na comissão nomeadora de juízes, essa é a grande mudança. Ou seja, você politiza a votação e, obviamente, o Guidon Sar, como o candidato dele perdeu a eleição para a Ordem dos Advogados, ele deu um jeito de empatar o jogo, né? Vamos empatar. Já que a gente perdeu, vamos pegar a bola debaixo do braço e dizer que não valeu o gol deles, começou 0-0 de novo. E assim, é melhor que o jogo fique 0-0 do que a gente perca. Então, basicamente eles mudaram a regra com o jogo andando. Eles também fizeram outras alterações, né, sobre as concordâncias que devem haver e etc e tal. Mas essas mudanças, por esse acordo, elas só vão acontecer na próxima composição da Knesset. Elas não começam agora. Por que elas não começam agora? Porque eles não querem criar um ambiente negativo contra o governo nesse momento. Mas o Levin, se não vai começar agora, então o que ele decidiu? Que não vai nomear nenhum juiz. Ele vai deixar o déficit absurdo de juízes que a gente tem no país correr solto. E não vai nomear juízes porque não deixam ele nomear os juízes do jeito que ele quer. Então, na verdade, parece uma mudança mais moderada, mas não é. Porque ele não vai nomear juízes se não for do jeito dele. Então continua tudo uma porcaria. Ele está apostando, obviamente, na vitória dele no futuro, depois das próximas eleições, se é que vão ter, e que ele vai poder nomear os juízes a bel prazer do jeito que ele quer. Agora, que mais? Para você eleger membros da Suprema Corte, você agora precisa de um voto de um membro da coalizão. Ou seja, sem o voto do membro da coalizão, não tem juiz da Suprema Corte que vai ser eleito. Essa também é parte do acordo. Ou seja, o governo tem poder de veto praticamente, né? Ele não vai poder impor um nome, mas ele vai ter o poder de veto sobre nomeações que vão ter a maioria dos votos, mas que de fato não vai acontecer. Também deve ter o voto de pelo menos um juiz para a votação do juiz da Suprema Corte. Se nenhum juiz é a favor, um juiz da Suprema Corte não pode ser nomeado. Se durante um ano não tiver um acordo sobre nomeações de juízes, é, o, a oposição pode dar 3 nomes e a coalizão dá 3 nomes. E aí a oposição tem que escolher um desses nomes da coalizão e a coalizão tem que escolher um desses nomes da oposição. Ou seja, eles podem usar o poder de veto deles até o fim para poder continuar vetando os nomes dos outros e dar os nomes mais absurdos possíveis de juízes que não têm a menor condição e obrigar a oposição a votar em juízes enfim, que querem destruir a democracia israelense, né? Enquanto a oposição vai votar em juízes liberais e moderados e corretos, esse governo atual vai votar, vai botar três Olavos de Carvalho ali para eles escolherem um. Basicamente, essa é a ideia. E eles também fizeram uma proposta para aprovação de leis básicas, que são as leis com status de constitucionais. Ou seja, que nenhuma lei aprovada pode subverter os valores dessas leis básicas. Então, quais são as mudanças? Qualquer lei que for definida como lei básica, elas só podem se referir ao caráter do Estado, à identidade do Estado, a direitos humanos e às organizações do poder. Isso eu acho positivo, porque o governo de união entre Netanyahu e o Gantz transformou em lei básica qualquer porcaria, só para poder ter um status de lei básica e não poder ser vetada pela Suprema Corte. As leis votadas como leis básicas e alterações nas leis básicas, elas vão ter um método de votação diferente das leis normais, embora eles não tenham estabelecido exatamente qual vai ser esse método.
E não vai poder haver crítica judicial e veto judicial a leis básicas, né? A menos que elas interfiram na igualdade eleitoral. E os juízes só vão poder vetar leis com uma maioria de 3/4 da Suprema Corte, que vai dificultar muito os vetos. Que isso é um problema grande, né? Porque quando eles botam esses juízes que eles querem, vai ficar mais difícil você evitar leis que são absurdas. E só a Suprema Corte vai poder fazer avaliações jurídicas sobre leis da Knesset, do parlamento, e, é, enfim, e uma maioria simples de juízes vai poder cancelar uma lei enfim, uma lei qualquer do parlamento, a maioria dos juízes da Suprema Corte. Ben-Gvir gostou, disse que não era o ideal, mas ele aprovou. Smotrich aprovou. O governo todo aprovou. E o Levin ainda fez um discurso de vitimismo, dizendo: Ah, eu estou sofrendo muitos ataques, mas eu entendo que isso é o melhor para o país. Ataque de quem? Estou recebendo ataque das mesmas pessoas que atacavam antes, porque isso não é bom para o país. Que ele sugerindo que está recebendo ataques dos dois lados, né? E a base dele não está atacando, ninguém está contra isso. É ridículo o que ele está falando. Mas. Enfim, ele apresentou isso como se fosse uma estratégia moderada, e eu espero que isso não só não passe, como que o próximo governo elimine isso. Mas, basicamente, essas são as mudanças propostas por essa dupla de infelizes, que é o Guido Sarri e o Yariv Levin. Infelizes, é isso aí. Só que eu tenho minhas dúvidas, né, cara? Eu sempre tenho essa questão. Próximo governo, vamos dizer que seja um governo da centro-direita ou da direita light, qualquer coisa. Eu tenho minhas dúvidas se eles vão mudar qualquer dessas leis que esse governo da extrema-direita está aprovando. Uma coisa que a gente vai ter que ver. Eu acho que a direita light se aproveita desse tipo de reforma, desse tipo de golpe que eles tentam fazer e deixam passar, deixam passar. Pois é, pessoal, só uma atualização. A Suprema Corte atendeu um pedido de última hora feito pelo ministro da Justiça, Yariv Levin, e adiou para daqui a 10 dias, ou seja, dia 26 de janeiro, o dia final no qual ele tem que nomear o presidente da Suprema Corte. Então temos aí mais 10 dias para o Yariv Levin brincar de gato e rato com a Suprema Corte e tentar ver qual vai ser a próxima enrolação. Bom, João, vamos então para os ultra-ortodoxos agora. A lei do alistamento, né, cara? É essa aí que pode fazer com que os ultra-ortodoxos saiam do governo, e aí sim isso pode representar um perigo grande aí para a coalizão. Ela foi apresentada pelo ministro Katz, o ministro da Defesa, né? É, apesar do Exército falar que pode colocar mais, já pode absorver mais, são 4.000 por ano que a lei prevê, o Exército fala que já pode absorver mais, até inclusive que isso, só que eles tentam manter aí o nível baixo, né? Porque eles não querem fazer com que os partidos ortodoxos fiquem chateados aí com toda essa questão, então mantém um número baixo de jovens, né, ultra-ortodoxos que serão alistados e receberão ali a convocação para se apresentar às bases militares. Essa lei foi apresentada, mas a Suprema Corte ela quer saber quais serão as sanções para os ultra-ortodoxos, os jovens que simplesmente não aparecerem para cumprir o seu serviço militar obrigatório, já que pelo menos o que a gente tem visto até o momento é que a grande, imensa maioria desses jovens que têm recebido a convocação não tem comparecido vamos dizer, como é que chama? Às liscate, não é? Aos escritórios de alistamento, né? Vamos dizer assim. A Ele junta de parece. alistamento. Não tem comparecido. E aí, cara, vamos botar a galera na cadeia? O Katz, ele tá nesse cargo para duas funções. O Katz não é ministro da Defesa, ele não, tipo, não tem nenhuma ingerência no que acontece, ele tá aí para duas funções. Uma é para prejudicar o Exército nas investigações feitas sobre o 7 de outubro, e outra para empurrar essa lei do não alistamento. É, e ele apresentou um projeto que diz que até 2035 metade dos ultra-ortodoxos vão servir o Exército, o que é um disparate, né? A gente está falando em 10 anos
para chegar à metade deles. É um absurdo um negócio desse. É, e ele diz que vai ter sanções. Aí a justiça pergunta, quais sanções? Ele fala, vai ter sanções. Ele não esclarece, né? Haverá sanções. Mas não diz qual, não diz quais, não diz se vão ser econômicas, se vão ser criminais, não diz, né, se as pessoas vão presas por isso, as pessoas vão ter que, sei lá, vão ter que estender mais ainda o serviço militar, se vão cortar subsídios sobre as suas famílias, o que vai acontecer? Não sei. E esse assunto, ele é complicado, porque ele é um assunto muito impopular, e é por isso que o governo não levou isso à votação ainda, porque o governo não tem garantia de que vai ter maioria, porque a população israelense não quer que essa lei passe. O governo pode até ser que tenha uma pequena maioria ou que possa querer, enfim, que achar que vale a pena correr o risco, mas se essa lei passar, ela tem muitos problemas. Primeiro, que o governo vai entrar nas próximas eleições com uma situação muito complicada. Membros do governo, membros do Likud, por exemplo, vão ter que disputar as primárias do partido vão deixar de ser votados se votarem a favor dessa lei. Os eleitores do partido do Smotrich estão inconformados com isso, o sionismo religioso, dizendo, pô, a gente manda os nossos soldados, isso não afasta nem um pouco eles da religião, e os ortodoxos não podem mandar? Tipo, e o meu representante no parlamento está passando pano para isso? Então é uma situação complicada. Isso fora o fato de que essa lei vai certamente ser vetada pela Suprema Corte. Só que isso pode demorar 2 anos e ajuda o Netanyahu a ganhar tempo. Tá bom aí, ultra-ortodoxos, tá vendo? A gente fez passar a lei até que tem uma ação contra isso, a Suprema Corte avalie, decida vetar. Pode demorar 2 anos. Tá bom, pode demorar também 7, 8 meses. Qualquer tempo que o governo possa ganhar em relação a isso, já serve. Já basta. Só que os ultra-ortodoxos estão pressionando para essa lei ser aprovada o mais rápido possível, porque eles não querem nem que essas cartas de alistamento sejam recebidas pelos jovens. E isso mostra um pouco a desconexão deles com a realidade, né? Eles vão estar comemorando que os jovens não estão se alistando, apesar de receberem a intimação do exército, e ainda assim não está acontecendo nada com eles. Mas os ortodoxos eles estão totalmente desconectados, eles não querem nem receber as cartas, e eles estão pressionando o governo, eles estão ameaçando não votar no orçamento, e esse é um baita de um pepino. E é essa a razão pela qual eu acho que o governo Netanyahu está disposto a ir para eleições. O Netanyahu, ele nunca foi para eleições que ele não tenha convocado. Toda vez que ele percebe que o governo vai cair, que ele vai romper, ele resolve tomar adesão antes de dizer que vai romper com o governo sou eu e vai para eleições. Porque aí ele faz o discurso de rompimento do governo, de dissolução da Knesset, toma as rédeas, ele pega os outros de surpresa e ele toma a frente do processo. E ele já está entendendo que março vai ser complicada a situação dele. Então, eu acho que é por isso também que ele chegou ao cessar-fogo, e é por isso também que eu acho que as eleições elas são praticamente inevitáveis, né, nessa questão. Vai me surpreender muito se o Netanyahu conseguir maioria para aprovar essa lei. Vai ser bastante surpreendente, porque ela é muito impopular. O Marquinhos mandou essa semana uma pesquisa, não lembro de qual organização, que mostrava que mais de 70% da população é contrária a essa lei. É uma lei muito impopular, inclusive entre as bases do governo. Entre a oposição, nem dizer. Então, eu acho que não tem como, e os ortodoxos eles já abriram mão de tudo até agora. Eles vão abrir mão de mais uma coisa, né, de não aprovar essa lei, enfim, o que vai acontecer daqui a pouco, enfim, se essa lei não passa, há muita pressão para que eles comecem a ser convocados, e não dá para segurar isso para sempre. Então eu acho que Netanyahu ele escolheu ir para as eleições do jeito mais popular, que é trazendo os reféns de volta. E o Katz está cumprindo seu papel, né, do jeito que ele pode. Ele não é especialista nisso. No podcast Breaking, que a gente sempre comenta aqui, que a gente escuta, o apresentador, o Elad Wolf, estava comentando que o Israel Katz sabe fazer? Ele sabe fazer política pequena. Ele sabe apoiar, ele sabe aparecer para a base, incitar um pouco aqui, um pouco ali contra um e outro, sabe apresentar algum feito prático. Isso funciona muito bem no Ministério dos Transportes. É complicado no Ministério do Exterior. E no Ministério da Defesa isso não cola. Não dá para ele usar o Ministério de trampolim e ficar mostrando realizações feitas, inaugurando obra. Não é assim que o Ministério da Defesa funciona. Ali as coisas são movidas a longo prazo e principalmente num ambiente de guerra. Então ele não tem muito como colher frutos sem fazer as duas funções para as quais ele foi designado.
Ele está cumprindo bem, diga-se de passagem, é importante dizer, porque ele está criando complicações para o chefe das Forças Armadas e ele está tentando passar a lei do não alistamento. Mas o que ele não pode fazer é porque o contexto não permite. Ele está se esforçando. Lembrando que essa semana também foi aprovada a lei dos rabinos, né? Aquela lei que as prefeituras agora vão poder empregar rabinos. É isso aí. Não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, país em crise, aumenta o imposto, aumenta o negócio todo, corta benefício da população carente e tudo mais, mas as prefeituras agora vão empregar rabinos. Rabinos. Para fazer o quê? Nada. Nada. Enfim, não tem nenhuma utilidade pública. É isso. Vamos para a próxima, João. Vamos para a próxima aqui. Está osso. Vamos lá. Idan Roll, o deputado que era do Yesh Atid, ele simplesmente resolveu sair, saiu fora. Falou: não, agora eu vou criar o meu próprio partido. O partido, a maioria nacional. Arova Leumi. É isso aí. Um deputado vai criar o partido da maioria nacional. Vem cá, João. Essa é brincadeira, né? Essa, essa oposição aí tá que tá, né, cara? Os caras não conseguem, não só não conseguiram durante esse período todo trazer a galera da situação para a oposição para derrubar o governo, como eles não param de perder gente pro governo. Tá difícil, né, cara? É impressionante que a gente não sabe o que é mais absurdo, né, nessa questão. E o Dan Roll, tipo, quem lembra esse cara, o que que ele foi na vida, né? Ele era um modelo e ele foi vice-ministro das Relações Exteriores, né? Peraí, calma aí. Deixa eu fazer uma adenda aí que eu ouvi uma parada. Sabe que ele foi modelo? Modelo de cueca. É mesmo? Sabe quando compra a cueca lupo? E aí vem aquela foto do malandro ali, abdômen definido, cuecão, piu-piu, aquela coisa toda? Podia ter sido o Idan Rolo, cara, tá vendo? Cara, eu não sabia. Esse deixa a situação ainda mais Eu vi essa ridícula, né? porra hoje, essa semana. Isso deixa a situação ainda mais ridícula. Mas, pois é, ele era um modelo que entrou aí no Exatid, sabe-se lá como, né? E virou vice-ministro do exterior. Enfim, e aí o cara virou deputado e tá agora deputado na oposição. E de repente ele chega numa situação que ele decide que a oposição não representa o povo, né? Disse o membro do povo, e aí cria um partido chamado Maioria Nacional, é uma bancada, na verdade, não é um partido. E ele agora é o que representa o povo, né? Nem o governo nem a oposição representam o povo, então eu represento o povo. O modelo de cueca. É, enfim, é um negócio inacreditável, um cara sem nenhuma relevância, né? Quem vai votar no Idan Roll? Por que os outros não apresentam? O cara, assim, ele não tem quase nenhum like nas redes sociais. As postagens dele são acompanhadas por muito pouca gente. Quem é esse povo que ele conhece e que dá moral pra ele, né? É um negócio absurdo. Agora, eu não vou ficar falando do Idan Roll mais porque ele não merece que a gente gaste mais palavras com ele. Eu vou falar sobre o Yesh Atid e sobre o Yair Lapid, né? O papel do Yair Lapid era tirar esses desertores do governo. É mostrar, olha só o que o Bibi está fazendo com você, olha só, vocês estão ficando impopulares. Vocês vão votar nessa lei que vai dispensar o alistamento. Pô, vocês são malucos. Eu dou um lugar para você na minha lista, ou arranjo um lugar para você na lista do Lieberman. A gente dá um jeito de vocês estarem no próximo governo, mas quebra esse governo aí. Né? E o que que a oposição faz? Eles conseguem perder o Guidon Sar para o governo, e agora eles perdem o Idanolo. O Idanolo não é membro do governo. Ele é independente agora. Ele pode fazer o que ele quiser. Ou seja, ele está à venda, basicamente. Quem pagar mais, ele vai, né? Pagar mais no sentido figurado. Ou não, não sei. Não desconheço quais vão ser os métodos de atuação dele agora. Mas desconfio muito que ele vai atuar de acordo com essas próprias convicções. Agora, isso é só um exemplo de como as primárias elas são importantes num partido. E o Yesh Atid, né, o partido do Lapid, não tem primárias para eleger a lista, e aí ele fica à mercê dessas indicações do Lapid, e essas pessoas, na verdade, boa parte deles são mercenários. Né? E isso aconteceu no partido do Bennett, nas eleições passadas, com a Edith Silman e com
com o Amirai Shikli, que também o partido dele não tinha primárias. Isso aconteceu com o Meretz, que o único membro do partido que criou confusão foi uma que foi indicada pelo líder do partido. Os que passaram por primárias estavam lá com a disciplina partidária em dia, né? E isso não acontece no Likud. Por que isso não acontece no Likud? Porque o Likud tem primárias, as pessoas sabem que devem ao eleitorado, aos eleitores, aos filiados ao partido, uma resposta pelo trabalho que eles fazem ali. Então eles não atuam contra o partido, eles não abandonam o partido à toa, porque eles querem, pelo contrário, eles querem agradar a base eleitoral. É óbvio que tem problemas, é óbvio que você também às vezes faz acordos ali, esquemas, né, para você beneficiar um membro importante de uma prefeitura tal, para você ganhar mais votos. É óbvio que tem corrupção também em partidos com primárias e corrupção grave. Mas quando você tem primárias, você fideliza o teu candidato. E você fideliza o teu eleitor. E você também transforma o teu eleitor num cara que vai cobrar. Porque o que é o eleitor do partido do Lapid? É um cara que vai para a urna votar e acabou. Ele não tem ingerência sobre as decisões do partido. Os filiados ao partido do Lapid não podem votar na própria lista. Não podem decidir quem vão ser os deputados. Não podem, enfim, decidir quase nada ali dentro. E isso acontece. Esse acontece nesse tipo de partido. Esse acontece no partido do Benny Gantz. Esse acontece no partido do Lieberman, né, que você sempre vê gente abandonando o partido, criando outras listas, e depois fazendo o que dá na telha. Isso é um problema para a democracia, isso é um problema do ponto de vista disciplinar, da política, da disciplina partidária, da disciplina política, e isso vai continuar acontecendo enquanto a política israelense for totalmente desregularizada. Bunda Lelê, né? Bunda Lelê total. É isso aí. Cara, vice-ministro, vice-ministro das Relações Exteriores. Mas ele é advogado, né? E tem também é mestrado em direito. Formado em direito e tem mestrado. Não é só modelo de piu-piu, é isso. João, vamos para o próximo bloco para tratarmos da política externa esta semana. Vamos pelo Líbano, né, João? Começar pelo Líbano, o cessar-fogo continua. Aparentemente, as tropas israelenses sairão completamente do sul do Líbano no período previsto. E essa semana foi eleito, depois de mais de um ano, o novo presidente libanês. Joseph, né? Joseph, não sei como dizer isso. Youssef, né? Em árabe, né? Youssef Aoun é o novo presidente libanês. E aí, cara, mais uma pancada no Hezbollah? Pois é, o Joseph Aoun, ele é um militar, um general, que foi eleito presidente do Líbano. Em teoria, generais não podem ser eleitos, mas ele foi. O parlamento abriu uma exceção. A eleição para presidente, para você ser eleito no primeiro turno, você precisa receber dois votos, dois terços dos votos, e no segundo, uma maioria simples. Mas ele, pelo fato dele ser general, o parlamento aceitou que ele possa ser eleito no primeiro turno, no segundo turno, mas precisa de dois terços dos votos. E ele teve mais, ele teve 99 dos, se não me engano, 120 votos. Ele é um general cristão, cristão maronita. O sistema político libanês é um sistema que obriga, né, que o presidente, determina que o presidente seja um cristão maronita, o primeiro-ministro um muçulmano sunita, o chefe do parlamento um muçulmano xiita, e outras correntes também têm seu lugar, né, enfim, no sistema político libanês. E há 2 anos o Líbano não tinha presidente, porque o Hezbollah estava vetando, com a força política que eles têm, qualquer candidato praticamente. Inclusive o Hezbollah apoiava outro candidato, um muçulmano de um grupo pequeno, muito próximo do regime Assad na Síria, e esse sujeito, cujo nome eu não me lembro agora, ele renunciou da candidatura, e o Hezbollah se viu mais ou menos obrigado a aceitar a nomeação do Joseph Aoun, mas um pouco a contragosto. O Joseph Aoun, ele era o candidato preferido dos Estados Unidos e da Arábia Saudita. Inclusive, a embaixada dos Estados Unidos fez uma mensagem bem calorosa de recepção à sua eleição, embora a embaixada do Irã também tenha emitido uma mensagem positiva, mas acho que nenhum país faria diferente. E ele deu declarações já dizendo algumas coisas que são relevantes para Israel. A primeira, que ele vai reconstruir tudo que Israel destruiu, que mostra uma certa hostilidade dele em relação a Israel, né? Mas enfim, nada fora do normal. A segunda que ele vai trabalhar para que o único grupo armado dentro do Líbano
seja o exército libanês. E a terceira questão importante é que ele diz que quer estabelecer uma relação franca com todos os países árabes da região. Ele deixou Israel de fora aí também nesse comentário. Ele podia ter comentado todos os países da região. Ele falou só dos países árabes. Por outro lado, também deixou o Irã e a Turquia de fora dessa sua fala. A Turquia e o Irã não são países árabes. Mas enfim, ele, de alguma maneira, estendeu o braço, estendeu a mão à Síria, disse também que quer resolver a questão com a Síria, né, de uma vez por todas, e as questões. Aí ele falou também sobre a corrupção do país, sobre a infraestrutura, como isso atrapalha a população libanesa e etc e tal. Falou outras coisas que não têm tanta relevância para Israel. Agora, o que ele representa para o Hezbollah? Ele é um candidato que os adversários do Hezbollah apoiam. E isso não é uma boa notícia para o Hezbollah. E ele é general. E isso, sem dúvidas, representa um fortalecimento do exército libanês frente ao Hezbollah. Se houver uma disputa de forças, é importante dizer que o parlamento libanês está apoiando o exército. A questão é se vai haver uma disputa de forças entre o exército e o Hezbollah realmente ou não, né? No momento de enfraquecimento do Hezbollah, talvez fosse uma oportunidade para o Hezbollah ser desarmado totalmente. Isso, obviamente, não ia vir a custo de nada, mas talvez seja a última oportunidade que o Líbano vai ter em um bom tempo para fazer isso. Mas, enfim, o Líbano não é meu país, eu não tenho nenhuma. Não me sinto, me sinto que minha posição é legítima para dizer o que os libaneses têm que fazer ou não, até porque quem paga as consequências por isso são eles. Mas, sem dúvidas, para Israel seria bom se esse presidente conseguisse enquadrar o Hezbollah e desarmar o grupo. Mas se isso vai acontecer, agora a gente depende do contexto internacional se manter favorável e a gente precisa descobrir se o Joseph é realmente um cara com coragem e com medidas, enfim, radicais desse ponto de vista. Não sei se vão ser, não sou especialista em Líbano, estou só trazendo essa informação aqui. É isso, é isso. TPI, João. Não, na verdade, não TPI, na verdade, sim. TPI, falando do TPI, o Trump também já anunciou que vai colocar pressão no tribunal, vai aplicar sanções, inclusive, ao Karim Khan, por conta aí do mandado de prisão, né, contra o Netanyahu e contra o Gallant. E sobre esse assunto, né, no próximo dia 27, a gente tem aí a comemoração dos 80 anos da liberação do campo de Auschwitz, né, na Polônia. Todo ano costuma acontecer cerimônia e tudo mais, e obviamente, né, autoridades israelenses vão ao país. É, Netanyahu tem esse mandado de prisão. A Polônia, inicialmente não, né? O seu governo disse que teria que prender Netanyahu caso ele fosse. Depois, o parlamento iraniano, ou parlamento polonês, disse que aprovou ali, né, um salvo-conduto, dizendo que o Netanyahu poderia não ser preso, né, ele abriria a mão aí de cumprir com sua responsabilidade. O Netanyahu não seria preso caso fosse às comemorações, só que tem muita manifestação também no sentido contrário, exigindo que o Netanyahu seja preso caso pise em solo polonês. Se vai ser preso ou não vai, João, eu não sei. Se ele vai ou se não vai, João, eu não sei. Mas que é uma vergonha, né, cara? Né, sobre essa vergonha, a gente até comentou já. Mas eu quero comentar sobre o que a Polônia e a Itália também, que anunciou a mesma coisa, né? Que não vão emitir ordem de prisão ao Netanyahu caso ele entre no seu país. Que é também uma desautorização aos tribunais internacionais. Enfim, se você pode decidir qual sentença você vai cumprir ou não, o tribunal não serve para nada, né? E aí outras pessoas também vão deixar de ser presas por conta disso. É uma destruição das estruturas criadas pós-Segunda Guerra, né? A gente pode concordar ou discordar da decisão do tribunal, mas quando a gente é vinculado a ele, caso ele emita uma decisão, se o país é signatário, ele é obrigado a cumprir. E quando um país decide nós não cumpriremos, você está sabotando a organização internacional e, enfim, você entrega o mundo à barbárie diante da Segunda Guerra Mundial. Basicamente era aquilo que existia, né? Enfim, outra vez, não estou aqui dizendo se essa decisão é correta ou não, de culpar o Netanyahu, de mandar prender. Isso aí, tipo, eu acho. Agora que a gente tem cessar-fogo, né?
A prisão preventiva ela se torna menos relevante, porque qual o perigo que ele oferece agora, né? Agora ele oferece bem menos do que antes. Mas, ou seja, antes eu vi uma razão, né, dentro desse argumento. Agora, esse pedido ele pode ser suspenso até que ele seja julgado e condenado. É, mas o que não pode acontecer são países recusarem adotar as medidas enfim, tomadas pelo tribunal. E não é o procurador que toma a decisão. Ele leva três juízes e os três juízes têm que concordar. Então, ou você confia no tribunal, ou ele tem razão de ser, ou ele não tem. Se ele não tem razão de ser, tem que acabar, né? Você não vai poder prender o cara da Etiópia e não prender o cara de Israel. Você não pode prender o cara da ex-Yugoslávia e não prender o cara de Israel só porque enfim, ele me parece um cara que não é criminoso. Não é assim que as coisas funcionam, né? Mas, beleza. Vamos ver se Netanyahu, mesmo assim, vai aparecer em Auschwitz, porque ele pediu um atestado aí, né, para não trabalhar esses dias e Auschwitz é 27 de janeiro, né, daqui a 11 dias. E antes disso tem a posse do Trump. Será que ele Pois é, ele vai. vai, Será que cara? ele. Enfim, eu acho que ele vai, né? Como é que ele vai perder a posse do Trump? Mas tá É, cessar fogo, não cessar fogo, segunda-feira, né? essa folga é um dia É, antes, ele vai no dia seguinte. vamos ver. A Sara tá esperando a carona de volta, né, cara? Aliás, o Chaim Levinson, ele disse, ó, você quer dizer uma coisa, se essa fuga aconteceu quando a Sarah não estava em Israel, e eu não acho que isso é coincidência. Pode ser. Eu não sei exatamente o que que ele sabe que eu não sei, mas no fundo, no mínimo é curioso, né? É, mas ela tá esperando aí a carona de volta. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural e a palavra do dia. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Cecília Alca, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniel Weinfath, Daniela Rosenbaum, Daniele Moramei, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Bessler, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Eveline Alperovitch, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belgard, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Raimovich, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Gabriel Helfeld, Giovanna Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubinstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomaskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, José Jardim, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Iliana Fonseca, Lilian Starobinas, Liz Unikovs, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schulwacker, Marcos Sarauer, Marcos Saruer, Marcos Bliacheres, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Maria Pilar, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Lande, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Gunevec, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Ricardo Sterne, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Chaz, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, vamos começar pela dica cultural. A dica cultural é minha essa semana. Vou permanecer no campo da música. Já coloquei, por sinal, lá na nossa playlist no Spotify,
O link para playlist está na descrição do episódio. É de uma banda chamada Machina, uma banda dos anos 80, de rock dos anos 80, uma banda bem legal, com enfim, membros da família Banai, né, que é uma família de músicos e atores, enfim, artistas de uma forma geral. É uma banda bem legal, com aquele rock dos anos 80, né? Bem, bom, enfim, nascido ali final da década de 70, né? Curto o rock dos anos 80. Tá lá na nossa playlist no Spotify. Link na descrição do episódio. E Marquinhos, e já que você falou de música de novo, o fala. nosso amigo lá do Conexão Israel, né? Falecido Conexão Israel, Yair Mal, ele tem um site chamado Shirim em português, que ele traduz diversas letras de vários artistas e disponibiliza também com os vídeos das músicas no YouTube e às vezes dá o contexto da música quando ela tem alguma explicação além da própria poesia. Marquinhos pode botar também no link aí o Shirime em português, que é um Sim. trabalho que ele fez de maneira totalmente voluntária e tem aí centenas de letras traduzidas. E, enfim, é uma pena que esse trabalho se perca. Então, tá lá para quem quiser conferir. Acho relevante que vocês tenham acesso a esse site, porque realmente, quando a gente faz um trabalho grande, é para ele ser usado. É isso. E vamos começar então um novo quadro aí do nosso podcast, né? Lançamos a ideia semana passada, a questão da palavra da semana. Toda vez, assim, tem várias palavras aí que a gente. Eu acho que eu cometo mais esse. Eu faço mais isso do que você, né? Aquelas palavras que fogem já da minha cabeça em português, elas vêm, de vez em quando vêm, quer dizer, vêm sempre em hebraico, de vez em quando vem em inglês, mas português a tradução nunca vem ou demora mais para vir. E a gente vai colocar, então, agora, toda semana, uma palavra aí em hebraico para vocês, não sei, não vou dizer aprender hebraico, né? Mas enfim, Uma palavra ou uma expressão, né? Uma expressão, palavra ou algo uma que expressão. exatamente, para que vocês possam entender um pouco também de como a língua é utilizada por aqui. Mas de qual expressão você vai lançar hoje, João? Primeiro de tudo, eu quero me referir à da semana passada, que o nosso ouvinte Fred Bauer me deu uma tradução talvez um pouco mais precisa, né? Para Mavoi Satum, que ele disse que o melhor traduzindo seria um beco sem saída. E boa, Tá aí, pois é, a gente não tinha boa, pensado nisso, a gente falou um caminho é, bloqueado, né? Beco sem saída é uma expressão mais adequada. é. Para essa semana, eu vou usar a palavra, eu vou dar aqui, enfim, quero que vocês conheçam a palavra ratufim, que Ó, significa sequestrados. E ratuf, ou é sequestrado, ratufá, sequestrada. Ratufim é o plural, né? Os plurais em hebraico eles terminam com im ou com ot. E no caso, normalmente, né, quando o substantivo no plural im é um plural no masculino e ot é no feminino, eu digo normalmente porque essa regra tem muitas exceções. E Ratufim são os sequestrados que agora vão ser liberados nesse acordo. E Ratufim também é o nome de uma série isso. israelense, que foi traduzida para o português como Prisioneiros de Guerra. Uma série muito boa sobre dois soldados que foram sequestrados numa guerra com o Líbano. Uma série hipotética, né? É uma série de ficção total e foram libertados. Três, na verdade, foram sequestrados, só dois são libertados. Enfim, e eles a série mostra eles voltando para casa, a primeira temporada, são duas temporadas. Foi traduzida para português, passou, não me lembro em que canal, e foi a série que inspirou Homeland. Vamos lá. Pois é, a primeira temporada de Homeland, ela tem muitas semelhanças com Ratufim. Depois ela vai para outro caminho também diferente, vira uma série sobre a CIA. Mas recomendo a série e a palavra é essa, pessoal. Ratufim, que a gente vai ver a partir de semana que vem, voltando para casa, parte deles pelo menos. É isso. Bom, antes da gente terminar, eu vou falar um negócio que no episódio passado, o último bloco, na verdade, esse bloco, né, que a gente está comentando agora, ele saiu com um defeito, né? Parecia que eu e o João tínhamos feito o bloco sob efeito de gás hélio, né? Quem foi que falou isso? O nosso ouvinte, o Padu, né? É, Acho que foi ele que falou. Foi foi mais ou ele. menos isso. Eu não tinha ideia de que isso tinha acontecido. Eu sou o responsável pela edição. Eu não tinha ideia de que isso tinha acontecido. O João colocou um tweet falando sobre isso. Enfim, eu mandei a mensagem para ele, cara, o que você está falando? Então tá aí, eu queria pedir desculpa, mas ele falou que a galera gostou, então não sei se eu tenho que pedir desculpa por isso. Mas eu não sabia que isso tinha acontecido. Deu alguma ziquezira aí no software na hora de exportar o arquivo.
Espero que isso não aconteça essa semana novamente. Eu tinha certeza que você estava de sacanagem. Eu Eu não tinha tinha- certeza. Alguém comentou o que, que foi esse final. Eu falei, o final foi normal. Fui escutar o podcast para ver o que estavam falando e vi aquela voz acelerada de pato lá. E aí Ai, falei, cara. pô, Marquinhos tá de sacanagem. Só que eu comecei a rir também, porque é impossível não rir. O problema é que ninguém prestou atenção no que a gente falou, né? Porque só Pois dava é. para rir. Mas aí eu falei, eu fiz essa postagem e falei, ó, Marquinhos, só não reclama porque eu ri. E ele falou, não tem a menor ideia do que você tá falando. Eu falei, tá de sacanagem? Tu não Não tá tinha falando sério ideia, comigo. cara. Pois é, e aí ele realmente foi um problema na edição aí, que ele deve ter apertado o botão errado ali sem querer, e Não, quando foi cara, foi editar. na hora de exportar. O parada aconteceu. Não sei o que que foi, cara. Não tenho ideia do Bom, que pelo foi. menos dá para escutar. Quem quer entender o que a gente falou ali pode entender, mas enfim, Mas ficou um eu vi negócio depois, engraçado. porque eu, enfim, eu exporto também um arquivo de vídeo, né, que vai para o YouTube com as nossas caroças e o arquivo de áudio, né? No arquivo de vídeo não deu esse problema, só no arquivo de áudio, não tem ideia do que aconteceu. Mas enfim, para quem quiser ouvir o finalzinho de novo, tá lá no YouTube, sem a voz de pato de Hélio. É isso. João, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Nada mais a declarar. É isso. Então vamos para esse final de semana de muita ansiedade, na espera desse cessar-fogo que coloque fim, enfim, a essa guerra insana de 1 mês e 1 ano e 3 meses. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.